Nona classificação contratual, contrato principal. Esse é interessante, esse termo, né? Quando eu falo de contrato principal, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu tenho um contrato principal, mas eu posso ter outros contratos, né, fora este contrato, mas adesivos a esse contrato, anexo a esse contrato, paralelo a esse contrato, mas em a ver com este contrato, que eles não subsistem sem este contrato, que é o principal. O contrato principal, no contrato principal, tudo está nele, no principal. Ele é completo, este contrato principal. Então, vamos ao exemplo, depois nós voltamos ao conceito do contrato principal. Então anotem aí, nona classificação, contrato principal, ele é completo, né? E tudo está nele, está contido nele. A vontade das partes, a regulamentação do interesse das partes, parte A e parte B. Autorregulamentação, a regulamentação entre nós neste contrato, está tudo neste contrato, que é o principal, não é? Então eu vou usar como exemplo a locação de imóvel urbano. Vou fazer um contrato de locação de imóveis, vou locar um imóvel e eu como locador e o locatário vai me pagar um aluguel, vai me pagar aluguéis mensalmente para utilizar o meu imóvel. Eu tenho a propriedade direta e indireta, agora ficarei na propriedade indireta e ele ficará na propriedade direta dentro do imóvel utilizando na locação. Contrato principal, né? Mas dentro dessa contratação principal, neste contrato principal, né, nessa nona classificação, o que difere disso e clareia esta informação de contrato principal? O que difere disso e clareia a contratação principal é o contrato acessório, que não é o principal. O acessório depende do principal, mas o principal não depende do acessório, porque o acessório ele é complementar, ele vem e complementa. O acessório segue o principal não segue o acessório, ele independe dos acessórios. O que é um acessório ao contrato principal? Em caso de locação de imóvel, eu posso falar de garantias contratuais. Como assim, professor? Que é uma garantia contratual, que é um contrato acessório dentro do contrato principal, esta garantia contratual. Ora, se eu não pagar aluguéis para o dono do imóvel, né, ao final do contrato, numa contratação acessória de depósito, uma contratação acessória de fiança. Fiança é um contrato acessório dentro do contrato principal. Aí vocês devem estar pensando aí, mas a fiança não é uma cláusula dentro do contrato principal? A fiança é uma cláusula dentro do contrato principal? É e não é. Quando que é? Quando eu coloco como uma cláusula dentro do contrato principal. Quando que não é? Quando eu, na fiança, ofereço um imóvel em garantia. Eu ofereço um imóvel em garantia, caso eu não venha pagar o contrato principal. Não é um acessório? Porque o principal é pagar aluguéis para o dono do imóvel, esse é o principal. Eu utilizo o imóvel locado, eu utilizo a locação, eu estou no imóvel locado, eu estou na locação, eu estou no aluguel, pago o aluguel em troca da utilização do imóvel, pago o aluguel em troca da utilização do imóvel, contrato principal. Mas se eu não pago este aluguel e houver uma ação de cobrança de aluguéis com despejo, aí eu aciono o contrato acessório. Qual é o contrato acessório, pessoal? Primeiro eu cobro principal, porque o objetivo era receber aluguéis em troca da moradia do meu inquilino no meu imóvel. Esse é o principal, isto está no principal, isto está combinado, isto está contratado. Tudo está neste contrato, ele é o contrato principal, né? Este contrato de locação de imóvel urbano, né, me pressupõe que ele vai morar e vai pagar. Então, até aí não tem novidade nenhuma, no contrato principal não há novidade, mas existe uma avaliação
do imóvel do fiador. Existe um termo de fiança à parte dentro do contrato principal. Se eu estiver falando alguma coisa que não bate com a realidade, quem for da área de imobiliária, de imóveis, pode se manifestar aí no chat aqui, ou ao vivo, ou pela câmera, abre, né? Mas existe um contrato acessório que me diz que se eu não pagar e houver uma cobrança judicial, cobrança de aluguéis com despejo, né? Na sequência do não pagamento do despejo, haverá a execução do contrato acessório, que é tomando talvez o imóvel que foi dado como fiança. Quando se toma um imóvel que foi dado como fiança? Quando os aluguéis atingirem o valor deste imóvel. Quando isso acontece? Ora, pelo decurso da ação no tempo e no espaço, mais no tempo do que no espaço, né? A ação leva aí 2, 3 meses para o despejo. Aí aquilo que era 2, 3 mil reais, aí já passa para 5, 6. Aí entra juros, correção, entra multa, né? Não havendo acordo, a multa é maior. Aí há um horário de sucumbência. Aí verifica-se que o inquilino locatário, né, deixou reformas a serem realizadas no imóvel, né? Arranhou o piso, arranhou a louça, deveria ter entregue o imóvel pintado e não entregou com o imóvel pintado. Onde está previsto a pintura do imóvel? Deixar como deixou? No principal ou no acessório? No principal, mas o acessório traz garantias como fiança, traz garantias às vezes um depósito, né, em conta bancária de um valor de X, que se caso ele não faça essa reforma, esse valor será extraído desse depósito. Mas vamos continuar na fiança, falando de fiança, neste contrato acessório de fiança. Neste contrato acessório de fiança, né, eu tenho esta possibilidade de pagar a dívida. Eu agora locatário, pagarei esta dívida não com dinheiro, porque eu não tenho condições, mas com o imóvel que eu dei como fiança, como fiador. Professor, mas não é você que dá o imóvel como fiança ou fiador, é uma outra pessoa. Exatamente. Contrato acessório. Perceberam? Onde é que está o contrato acessório? O principal é entre locador e locatário, eu e o inquilino. Saiu daí, aí entra um acessório. Quem é o acessório? O contrato de fiança, que é assinado pelo fiador. Eu já vi contrato que o pessoal assina tudo no mesmo corpo, nas mesmas páginas, etc e tal, né? E essa questão da fiança entra como uma cláusula embutida no contrato principal, mas é acessório. Na classificação dos contratos, é um contrato acessório. Está envolvendo uma outra pessoa, está envolvendo um terceiro na relação, porque a relação não é entre locador, locatário e fiador. Não. O fiador, ele só vai entrar na relação do ato negocial quando não for cumprido o contrato principal. Na inadimplência do contrato principal entra o acessório, entra o contrato acessório, por isso que é acessório, mesmo que esteja embutido nas mesmas cláusulas, num corpo só, não é? Mas ele não é o principal objeto. Não é o principal objeto da relação negocial bilateral entre as partes. Olha que interessante, pessoal, né? Por que o direito o direito é bonito, né? Eu gosto, né? Quando eu falo de um conceito lá na aula anterior eu falei disso, de autorregulamentação. Aí vocês devem estar pensando, então tem um contrato e eu já aprendi o que é autorregulamentação, que é a livre vontade de contratar dentro de um ato negocial. Qual é o ato negocial? Locação, vou alugar uma casa. O que é a autorregulamentação? A forma livre, respeitando a função social, de se contratar. Então, livremente eu contrato uma casa, respeitando a função social, e etc, e os outros princípios que nós falamos. Eu contrato. Agora, eu preciso arrumar um fiador, porque a imobiliária está exigindo um fiador. Aí eu ligo para vocês, tem um monte de casa aí, ligo para vocês, falo, pessoal, bora. O fiador, mudança e padrinho de casamento, né?
Só o inimigo convida a gente para essas coisas, né? Amigo não convida, não. Convidar para mudança. Eu vou fazer uma mudança ali. Ninguém quer. Padrinho de casamento, né? Já dá logo, já empurra aquela lista de presentes, né? E fiador. Eita, fiador piorou, né? Ninguém quer. Então o fiador, o fiador, ele entra no contrato principal, mas é um contrato acessório. Por que é um contrato acessório? Porque só virá a ser acionado juridicamente por conta de uma quebra do principal. Então o contrato principal não cumprido, o contrato principal não sendo levado, né, a adimplência normal dentro do contrato. A gente vai falar disso mais adiante também, né? Então haverá aí, portanto, né, a execução da fiança. E aí chora o fiador, porque pode perder o imóvel. Ah, professor, existem julgados que diz que se eu tenho uma casa... Não, existe uma lei também, né? Existe uma lei que diz que se eu tenho um imóvel, eu não perco esse imóvel. Está correto. Lei de bens de família diz que se eu tenho um único imóvel para morar, eu não posso perder esse imóvel para uma dívida. Está correto, a lei está correta, é isso mesmo. Mas, se eu sou fiador, aí isso muda. Por que muda? Alguém sabe por que muda? Quando eu sou fiador, aí não tem essa. Se eu sou fiador, eu vou perder o meu imóvel porque eu garanti a dívida. Alguém sabe por que isso? Professor, mas existe a lei do bem de família que protege a aliança, protege objetos de arte, protege a casa que eu moro, protege a dignidade da pessoa humana. Não pode executar a minha cama. Se eu tenho 3 televisões, uma tem que ficar. Geladeira e fogão não vai, não é? É isso que a lei fala. Lei de bens de família e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Mas se eu ofereço para o meu coleguinha, olha, coleguinha, vai lá, pode alugar esse imóvel e eu vou ser seu fiador. Eu vou dar minha casa como garantia. Eu garanto. Esse é o problema. A vontade livre de contratar, né? Dentro da autorregulamentação do contrato, em um contrato acessório de fiança, garantindo o principal não sendo cumprido, eu perco o meu imóvel como fiador, porque eu garanti o principal. Ah, professor, mas e a lei do bem de família? Não, isso não existe como lei do bem de família. Você garantiu a dívida, eu só aluguei porque você garantiu. Não vem com essa agora não, dizer que pode simplesmente não pagar e fica por isso mesmo. Então é uma fraude? Então você estava me enganando? Né? Não, você não garantiu o seu colega? Então você vai pagar com o teu imóvel. E aí, pessoal, essa é uma realidade, né? Aí perde o imóvel, né? O fiador perde o imóvel neste contrato acessório, que são contratos de garantia. Quais são os tipos de garantia? Aí eu falei, fiança, depósito, não é? Contrato de arras. Não vou falar de contrato de arras aqui não, mas quem sabe contrato de arras perde. Garantiu, deu, pagou lá, perde, não tem conversa, né? E a mesma coisa para fiança. Ah, professor, então o fiador só tem um imóvel para morar, mora ele, a esposa, o filho, 3 filhos, um cachorrinho, todo mundo lá. E o juiz não respeita isso? Não, juiz, pessoal, como eu sempre falo, o Estado juiz não é uma pessoa. O Estado juiz é o poder, né, dentro do poder do Estado, né? E nesta divisão é o terceiro poder, que não é o terceiro poder, né? É um dos 3 poderes, o judiciário. Então não tem essa de sentimento, né? Sed lex dura lex, né? A lei é dura, mas é lei, né? Então se atende à lei, a lei fala dos bens de família. Não, a lei fala que se eu dou o meu imóvel como garantia e aí ocorre um problema no principal, o imóvel vai embora para pagamento. Não tem essa, né? Como que vai embora? Bom, aí é uma outra questão, né? Isso vai na sequência aí das questões de execuções, né? Dentro dessa questão de imóveis. É bem interessante o assunto para quem gosta, né? Mas isso aí, eu trouxe isso aqui como algo, né, bem interessante para vocês compreenderem essa questão do contrato principal e do contrato acessório.
né? Percebem que é diferente principal e acessório. O acessório, normalmente, o exemplo são essas garantias, né? Quer um outro exemplo de contrato acessório? Seguro de vida, seguro contra acidentes, né? Qual é o principal? Trabalhar na minha empresa como entregador. Esse é o principal, né? Um contrato de trabalho, né? É o principal. Mas se esse entregador sofrer um acidente na hora de transportar a mercadoria da minha empresa, aí eu posso ter um contrato acessório. Qual é o contrato acessório? Dentro do principal, que é a entrega da mercadoria. Qual é o contrato acessório? Ó, 2 exemplos estou dando agora, né, pessoal? Anotem 2 exemplos, né? Ah, professor, só lembro de um e tal. Não, estou dando 2 exemplos: locação e fiança, contrato acessório. Agora, contrato de trabalho de entrega de mercadoria, um acessório. Lembrem sempre de garantias: um seguro de acidentes, um seguro de vida. Esse seguro contra acidentes que previne o acidente? Não previne o acidente. O seguro, né, ele traz, né, se houver o sinistro, né, se houver o acidente, ele traz uma reparação ali dentro do que é contratado, dentro de um contrato acessório. O acessório segue o principal, o acessório acompanha o principal, nunca é o contrário, sempre o acessório segue o principal. Não havendo o principal, não há acessório, ok? Tranquilo? Maravilha, né? Acabei falando de 2 contratos em um item só, né?